Oi, meu nome é Karina e no vídeo de hoje a gente vai falar o que o PIB, a inflação, a taxa de juros e o câmbio tem a ver com seus investimentos e por que você precisa saber disso antes de tomar a sua decisão na hora de escolher o melhor investimento para você. Você já deve ter escutado em algum jornal ou em algum momento da sua vida, a projeção do PIB. Por exemplo, os economistas afirmam que o PIB tende a crescer 1%, ou ele tende aí a cair 1% e coisas desse tipo. Mas o que isso significa de fato na sua vida? O que isso te afeta? Porque muita gente fala do PIB, mas poucas pessoas explicam o que de fato é isso, o que de fato isso interfere aí na sua vida financeira. O PIB é o Produto Interno Bruto, Mas o que é isso? É uma junção de todos os bens e os serviços que a gente tem aqui dentro do Brasil. Então falar que a gente está com uma projeção boa do PIB é a mesma coisa que dizer que a economia está indo bem, que a gente está com um índice legal aí de emprego, que os preços estão bacanas, que está todo mundo prosperando. Quando a gente fala que está com a expectativa de um PIB positivo, por exemplo, isso influencia nas empresas. Então elas começam a vender mais, porque a economia está girando mais e as pessoas têm um poder de comprar maior. Então elas comprando mais, elas fazem com que as empresas lucrem mais e as empresas também contratem mais pessoas que vão receber mais renda, que vão fazer a economia girar mais ainda. PIB é como se fosse um resumo de toda a economia. Então se o PIB está com uma tendência de crescimento, significa que o país em si está com uma tendência bem legal aí de crescimento. Se o PIB tiver com uma tendência em queda, quer dizer aí que o país está retrocedendo um pouquinho, aí que ele está mais enxugado. Isso que eu acabei de falar para vocês, tem um nome em economia, chama fluxo circular da renda. Então as pessoas recebem um salário, consomem, isso volta para a empresa e aí isso vai girando e vai criando um ciclo virtuoso. Outras coisas acabam aí impulsionando o consumo, por exemplo, taxa de juros que a gente tem, que é a taxa Selic, também é a taxa que vai definir, por exemplo, os empréstimos. Então, se a taxa Selic está baixa, como está atualmente, está numa tendência de queda, significa que é mais barato para as pessoas adquirirem empréstimo. Então, as pessoas têm um poder de comprar maior. Pegando empréstimos mais em conta, elas conseguem aí consumir mais, impulsionar mais ainda a economia. Por isso que uma taxa de juros baixa, uma Selic baixa, é legal para a economia em si, para ela andar, mas afeta você, investidor, que está investindo aí em renda fixa, porque com a taxa aí é um pouquinho menor, os seus rendimentos vão acabar caindo um pouco, Isso pode fazer com que muitas pessoas acabem migrando para a renda variável, Mas por que isso? Porque lá a gente tem esse ciclo virtuoso da economia afetando as empresas. Quando o setor do consumo ele está expandido, aí ele está legal, ele vai afetar as empresas que têm ações na Bolsa de Valores, que são do setor varejista. Um exemplo muito conhecido aí é a Magalu, que é a ação da Magazine Luiza, por exemplo. Então é uma empresa aí do setor varejista, que com o consumo impulsionado ela acaba distribuindo aí mais dividendos. Lembrando que todas as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores precisam distribuir pelo menos 25% do seu lucro, ao longo desse um ano. Continuando falando aí do consumo como uma métrica para a gente acompanhar a economia e também os investimentos, conforme a gente tem um consumo maior, se a produção, se a oferta não acompanhar esse consumo, aí já entra aquela lei bem clara, assim, bem básica de oferta e demanda. Quando a gente tem mais oferta, o preço tende a cair. Por que isso? Porque a gente tem mais produtores ofertando seus produtos e tem poucas pessoas querendo comprar. Então o preço acaba caindo. O inverso também acontece, como nesse caso. Tem muitos consumidores, eles querem comprar, eles estão consumindo bastante, mas as empresas não estão dando conta aí de produzir tudo isso. Então o que elas fazem? Elas aumentam o preço, porque algumas pessoas acabam não comprando, e aí isso dá uma equilibrada. Mas o que acontece aí de fato e que pode afetar você? O aumento geral aí nos preços que a gente tem, dos produtos e dos serviços aqui no Brasil vai ser chamado de inflação. Então essa inflação vai ser a mesma que vai corroer o seu rendimento. Então você tem que ficar muito atento com isso também.
Algumas pessoas escolhem títulos que são atrelados ao IPCA. O IPCA nada mais é do que o indexador aí que mede a inflação. Então, para você se proteger do poder corrosivo da inflação, você pode aí investir em um título que se chama IPCA+, que é um título público atrelado à inflação e que também tem aí uma taxa de juros a mais para você, porque é um título híbrido. Ele tem essa taxa de juros variável, que é o IPCA, e tem mais uma taxa de juros ali fixa, e isso é super legal se você quer aí ganhar com a inflação ao invés de perder. Uma outra coisa que acontece aí, pegando esse gancho da inflação, é que quando o preço dos produtos está muito caro aqui no Brasil, as pessoas acreditam que é mais atrativo comprar de fora, e isso pode ser um problema aqui, para o nosso estado, para as nossas contas públicas. Mas por que isso acontece? Quando os brasileiros decidem comprar produtos fora daqui, porque a inflação está alta, eles acham que é mais atrativo fazer essa compra, o que acontece de fato? O pagamento ele vai ser feito em dólar, e a gente aqui no Brasil tem uma reserva, uma quantidade limitada de dólares, porque a gente não emite essa moeda, né? O Brasil só emite reais. Então todos os pagamentos que o Brasil faz, para o exterior é em dólar, do mesmo jeito que tudo que ele recebe, dos outros países que pagam a gente também é em dólar. Então, se a gente tem uma inflação alta por muito tempo, a gente pode acabar tendo aí mais importações do que exportações. Isso vai fazer com que as nossas divisas saiam do Brasil e a gente vai precisar aí comprar dólar para poder pagar as nossas dívidas aí com outros países, o que é extremamente prejudicial para as contas públicas. Em contrapartida, o governo pode muito bem estabelecer a taxa de câmbio, então ele pode fazer com que o dólar, por exemplo, se torne mais caro nessa situação, E isso vai fazer com que as pessoas falem: ah, mas tá mais caro comprar lá fora, então eu vou ficar aqui mesmo e vou comprar aqui, e aí isso vai impulsionar mais um pouquinho aqui a economia interna, o consumo, e vai fazer com que as divisas não vão embora, vai fazer com que os dólares continuem aqui, Então o governo, o Estado, ele tá sempre fazendo essas remodelações, ele tá sempre mexendo aí na taxa de juros para aumentar ou diminuir o consumo, de acordo com o que está acontecendo aí de fato na economia. Mas o que a taxa de câmbio pode influenciar nos seus investimentos? Tem algumas pessoas que gostam aí de investir em fundos cambiais, por exemplo. Para quem não sabe, fundo cambial, ele vai proteger o investidor aí das oscilações de outra moeda. Então, se você acha que o dólar vai ficar em alta, tem gente que inclusive faz a especulação com isso, compra na baixa e aí acredita que daqui a 2, 3 meses ou até mesmo 4, 5, o dólar vai estar mais alto e aí ele vende. Você pode fazer essas duas coisas, ou você pode especular, ou você pode se proteger aí dessas oscilações cambiais. Esse foi o nosso vídeo sobre indicadores macroeconômicos, como eles funcionam na economia e como eles podem afetar você, investidor brasileiro. Então, se você gostou desse vídeo ou se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão, coloque aqui nos comentários e não deixe de conhecer os nossos produtos e serviços excelentes para você aqui na descrição desse vídeo. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima!